Oi, boa tarde. Como eu tinha falado com vocês na aula passada, que a partir de agora eu queria dar um pouco de aula aleatória para vocês. Lembrando que isso não é importante. Isso é tão importante quanto o material didático que nós temos dentro da sala de aula. Eu digo que o que eu vou passar para vocês agora nada mais é do que um complemento da matéria que nós vamos ver assim que a gente voltar presencialmente. Então, na verdade, vocês estão ganhando aí uma especialização, um complemento que não está no nosso material didático, mas que com certeza vai ajudar muito vocês aí dentro do mercado de trabalho. E hoje, então, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre currículo e processo seletivo. Acredito eu que, na verdade, eu escolhi essa matéria porque é algo que vai ajudar bastante vocês aí a estarem ingressando no mercado de trabalho, ou quem ainda não está ingressado no mercado de trabalho vai conseguir aí elaborar um bom currículo e participar de um processo seletivo através de algumas dicas que começa a partir dessa aula. Entendendo um processo seletivo. Uma empresa, quando inicia o processo seletivo, deve primeiramente disponibilizar a vaga no mercado de trabalho, dando origem ao recrutamento. Não existe uma empresa onde ela, do dia para a noite, resolve contratar alguém porque ela gostou da pessoa, ou ela quer contratar alguém porque tá sobrando dinheiro dentro da empresa. Impossível, tá? Nós chamamos de processo seletivo quando o determinado setor dentro da empresa abre uma vaga, ou seja, nós chamamos de disponibilizar, né? Disponibiliza uma vaga dentro do mercado de trabalho, dando origem ao recrutamento. Ou seja, alguém saiu, pediu a conta, alguém entrou de licença maternidade, alguém está afastado por alguma coisa, uma pessoa subiu de cargo e ficou aquele buraco dentro da empresa. Então, eu preciso disponibilizar aí a vaga para que possa preencher aquele local. Quando eu vou fazer o processo seletivo, primeiramente, as empresas, na verdade, elas fazem o recrutamento interno. O que é o recrutamento interno? São colaboradores que já trabalham na empresa, ou seja, eu vou analisar os meus colaboradores, vou ver se algum deles tem o perfil que está disponibilizado para aquela vaga e vou dar oportunidade para quem já está dentro da empresa. É chamado de RI. Pode acontecer de repente de ter mais de um colaborador apto a essa função. Então eu vou fazer esse processo seletivo para ver qual que se destaca e em cima disso deixar a pessoa destacada fazer um teste na vaga que a empresa está proporcionando. Lado positivo de você dar essa oportunidade para quem já está dentro da empresa: motivação, vontade. Lado negativo: se você não fizer muito bem feito, pode ter certeza que vai sair conversa. Então, o processo seletivo ele tem que ser muito bem elaborado, muito bem detalhado, para que não haja falha e não saia aí alguns tipos de conversinhas. Se de repente eu ver que no meu recrutamento não tinha a pessoa apta, no meu recrutamento interno, tá? Não tinha lá um colaborador apto àquela vaga, aí então eu faço o recrutamento externo. O que é o recrutamento externo?
são colaboradores de fora da empresa, na qual eu não os conheço. Então eu faço lá um anúncio num jornal, ou uma propaganda volante, ou até mesmo quem está dentro da empresa acaba comentando, né? A gente chama de boca a boca, comentando sobre essa vaga, e aí as pessoas começam então a enviar currículo para poder participar do processo seletivo. Lado positivo do recrutamento externo: sangue novo. A pessoa está toda eufórica, com vontade de mostrar serviço. Lado negativo: pode acontecer de repente de eu ter sim uma pessoa apta para essa vaga dentro da minha empresa, e eu acabo desmotivando-a pelo fato de não ter dado uma oportunidade para ela em uma nova função dentro da empresa. Então, o interno é quando o colaborador já trabalha na empresa, e o externo é quando eu abro essa vaga para pessoas de fora. Triagem de currículo. Se o recrutamento for externo, a empresa iniciará o processo pela triagem de currículos. Mas lá na frente, quando as aulas forem presenciais, nós vamos falar um pouco mais a fundo sobre essa triagem de currículo. Gente, não é fácil fazer triagem de currículo. Por quê? Porque é cada coisa que as pessoas colocam que só Jesus na causa. E aí você precisa analisar esses currículos para ver se consegue achar os currículos aptos para passar por esse processo seletivo. O currículo é um documento elaborado com o objetivo de agrupar informações sobre a trajetória profissional, formação e qualificações do futuro empregado. O currículo nada mais é do que a história da nossa vida. O objetivo dele é mostrar para a empresa todo o meu trajeto de vida. Desde o meu lado pessoal, estado civil, escola, cursos, experiência profissional, meus pontos positivos, de que possa ser, de alguma forma, chamado a atenção da pessoa que está fazendo essa triagem do currículo. O currículo deve ser muito bem redigido, mas não é garantia de emprego, mas bem elaborado pode tornar possível a participação imediata no processo de recrutamento. Quando eu vou fazer o currículo, e eu sempre dou essa dica para todo mundo, fez o currículo, passa aí para duas pessoas analisar. Ou seja, antes do RH fazer a triagem, passa para duas pessoas de confiança de vocês fazerem a triagem. E o que é fazer a triagem? É ver o que foi digitado. Às vezes a gente não percebe um erro bobo. E é esse erro bobo que faz eu perder a oportunidade de estar ingressando dentro daquela empresa. Quando um currículo ele é bem redigido, a probabilidade de você ser chamado para um processo seletivo é grande. Mas, abre aspas, eu ser chamado para um processo seletivo não significa que eu tenha garantia do emprego. De repente, pode ser que o meu currículo seja extraordinário, mas na hora da entrevista eu acabo falhando. Por isso que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o processo seletivo, como se comportar, o que falar, dentre aí umas outras coisas. Então fala que realmente ele não garante eu ter essa vaga na empresa, mas com certeza vai ser possível eu participar do processo de recrutamento. E aí tem uma perguntinha aqui, ó. Por que eu não passei? Normalmente eu não passo no processo seletivo porque eu falho na hora de falar sobre algumas perguntas que nós vamos ver daqui a pouquinho, que surge na hora
processo seletivo e eu não estou apto a responder. Então eu vou passar essas perguntinhas para vocês, para que no momento do processo seletivo, de repente pode acontecer delas existirem.